para outro texto. É o último pregação no mesmo capítulo para encerrar o sermão escatológico de Jesus. Está tratando da sua segunda vinda. E na semana passada nós encerramos no versículo 42, agora vamos fazer do 43 até o final, nós vamos fechar ele hoje. Amém? Eu quero ler o primeiro texto para a gente poder dar início, que diz assim, no versículo 43 diz assim: mas entendam isto, se o dono de casa soubesse em que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Amém? Bem, nesse sermão escatológico nós já passamos por muitos acontecimentos que foi as guerras, rumores de guerras, falsos cristos, a pregação do evangelho, a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, também falamos da abreviação do tempo, da perseguição da grande tribulação, e também dos sinais do sol escurecendo, a lua não dando a sua luz, as estrelas caindo dos céus, os poderes celestiais sendo abalados. E também nós vimos na semana passada a respeito do sinal do próprio Filho de Deus vindo, aonde todas as nações da terra iam se lamentar, ou vão se lamentar. E então ele vai guiar os seus anjos com grande som de trombeta, e esse vai recolher o povo de Deus do meio das nações. E então nós encerramos semana atrasada. E a semana passada que nós fomos para o versículo 36, onde vai tratar sobre o dia e a hora que são desconhecidos, onde ele vai citar que nem Jesus, nem o Filho, nem os anjos sabem do dia que Jesus virá novamente, somente o Pai. Ele vai tratar como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E então nós encerramos aonde ele vai dizer: e portanto vigie, porque você não sabe em que dia virá o seu Senhor. Amém? É uma retrospectiva sobre o texto para que a gente possa recordar. E agora nós vamos entrar na última parte desse mesmo sermão para encerrar esse sermão com a chave de ouro. Ele diz assim: mas entendam isto, se o dono de casa soubesse em que hora da noite viria o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está ilustrando como é a sua segunda vinda, como é a vinda dele, e ele vai usar duas situações para ilustrar a sua vinda. Ele vai usar essa daqui sobre o dono da casa, se ele soubesse que dia viria o ladrão, e ele vai ilustrar também uma outra situação, dizendo que um senhor saiu e deixou dois servos cuidando da sua casa. Um então cuidou direitinho e o outro não soube cuidar da sua casa, da casa do dono. Então o dono vem e vai prestar conta com os seus servos. Amém? Então, tem essas duas situações que é para ilustrar como que será a segunda vinda de Jesus. Nós temos que entender que a segunda vinda de Jesus ela é imprevisível. Nós não vamos prever a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é desconhecida. Ela é desconhecida pelos anjos, os anjos não sabem. Ela é desconhecida pelo Filho, pelo próprio Cristo, Jesus, ele também não sabe. Aqui somente a pessoa do Pai conhece, porque é um plano exclusivo do Pai. Aqui ele faz menção a duas pessoas da Trindade, porque nós cremos que há um Deus que é um único Deus, Deus único, e se manifesta sendo três pessoas. Se manifesta por meio de três pessoas. Se manifesta por meio do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Mas nós cremos que há um só Deus, amém? É porque é difícil a gente conciliar isso, mas pelos olhos da fé é possível conciliar, porque apesar de na Bíblia não estar escrito assim, trindade, na Bíblia não existe trindade, mas os segundos estudiosos colocaram
o nome dessas três pessoas de trindade, dessas três manifestações, como sendo uma trindade. Por quê? Porque ele, na Bíblia vai mostrar claramente ele se manifestando na pessoa do Pai, vai mostrar ele se manifestando na pessoa do Filho como Deus, vai mostrar também ele se manifestando na pessoa do Espírito Santo como sendo o próprio Deus. Tem que separar e botar um para lá, outro para lá, separar. Amém? E aqui ele vai dizer que se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, ele estaria preparado. Irmão, pensa aí numa situação dessa. O dono da casa está lá em casa, o homem da casa é o cabeça, é ele que guarda a sua casa, é ele que vai verificar se a segurança da casa está correta, entendeu? Por quê? Porque ele é o cabeça da casa, é ele que tem que ser o guarda da casa. Pensa numa situação aí, o dono da casa, se ele soubesse que hora viria o ladrão, o que ele ia fazer? Ele ia se armar, ia se preparar, para quando o ladrão viesse, ele estaria preparado, ele ia o quê? Ele ia atacar o ladrão, ele ia proteger a sua casa. Essa ilustração que Jesus está dando aqui para ilustrar a sua segunda vinda. O dono da casa, se ele não souber, o que o ladrão vai fazer? O ladrão vai pegar ele de surpresa. Entendeu? O ladrão vai pegar ele de surpresa. Porque, imagina aí, o dono da casa está lá em casa. O ladrão não vai mandar recado. O ladrão não manda recado, não manda WhatsApp. Não vai dizer assim, olha, eu estou chegando daqui a tantas horas, me espera aí, faça um cafezinho, que eu estou chegando. Não, o ladrão não avisa. Ao contrário, ele estuda o dono da casa para saber a hora que ele vai estar menos prevenido, para que ele seja pego desprevenido, desarmado, despreparado. Entendeu? E a segunda vinda de Jesus será igualmente o dia que o ladrão vem roubar. Jesus não vai avisar a hora certa, não vai avisar o dia exato, nós não sabemos o dia exato, então ele vem. E a alerta dele aqui é esta: estejai, pois, preparado, porque você não sabe que dia virá o seu Senhor. E a outra ilustração, nós vamos continuar, ela vai continuar dizendo assim, presta atenção. Pois quem é o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega de todos da sua casa, para lhe dar o alimento na hora devida. Feliz é o servo em que o seu Senhor encontra fazendo assim, quando ele voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Ou seja, a situação é essa. O dono da casa vai fazer uma viagem. Ali ele chama 2 servos. Aí ele diz assim, eu vou viajar e vocês vão cuidar da minha casa para dar o alimento para todos os empregados na hora certa, sustentar todos eles, para que nenhum morra de fome. E então, quando eu voltar, nós vamos prestar conta. É essa situação. Ele está dizendo, imagine um servo que é fiel, que faz tudo isso, alimenta todos na hora devida. Quando seu Senhor voltar, o que o Senhor dele vai dizer? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então ele vai encarregar essa pessoa de todos os bens da sua casa. Ele vai se alegrar e vai confiar ainda mais. Foste fiel no pouco, agora ele coloca sobre o muito. Entendeu? Agora imagina outra situação. O servo está lá e ele vai dizer assim, suponhamos que o servo seja mau e diga a si mesmo, meu Senhor está demorando. Então ele começa a bater nos conservos, entendeu? E começa a beber e a comer com os beberrão. Já pensou uma situação dessa? Então o servo olha assim e diz assim, meu Senhor não vem logo mesmo, está demorando, eu não sei nem quando é que ele vem, quer saber de uma coisa? Vou aproveitar. Eu vou aqui botar esses conservos para fora, vou bater neles aqui, prender eles e vou convidar a minha galera para beber. Entendeu? É mais ou menos essa situação. Olha o que o Senhor dele vai dizer. E o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. E ele o punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe onde que é esse lugar? Ele está fazendo uma referência
ao inferno, a uma condenação eterna. Aonde o lugar onde vai os hipócritas? Para onde vai os hipócritas? Para o inferno. Quem é os hipócritas? Os hipócritas são aqueles que não são verdadeiros. Hipócrita significa alguém que se esconde de trás de. Ou seja, alguém que usa uma máscara, que tenta passar uma imagem que não é. Isso é hipócrita. Entendeu? A hipocrisia. A hipocrisia é uma máscara que a pessoa coloca na face para mostrar quem ela não é de fato. Entendeu? E essas pessoas, Jesus, combatendo os fariseus, chamou ele de hipócrita e disse que o lugar deles é lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, um lugar onde você vai chorar. E aonde você vai chorar ao ponto de ranger o dente é para ser muita dor, né? Muito sofrimento. Imagine este lugar, irmão, de sofrimento, de tormento. São duas situações que vai ilustrar a vida de Jesus, irmão. Entendeu? E o alerta de Jesus é para que nós estejamos preparados, irmão. Na semana passada eu falei como que é estar preparado, esperando a volta de Jesus. Estar preparado para que quando o Senhor vier, a pessoa possa o receber, Jesus. A pessoa possa entrar no gozo do Senhor, na vida eterna. Entendeu? É essa situação, é assim que nós temos que fazer, estar preparado. Entendeu? Nunca fazer como este servo aqui, que é o servo mau, negligente. Um servo que não cuidou dos conservos, mas ao contrário, juntou uma turma e foi beber como se Deus não existisse, como se o seu Senhor não existisse. Assim muitos fazem no mundo. Muitos estão bebendo, curtindo a vida, comendo à vontade, bebendo à vontade, brincando à vontade, como se Deus não existisse. É assim que muitos estão fazendo, irmão. E quando Jesus vier, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser tudinho condenados e vão para o inferno. Entendeu? O que nós, como servo bom, temos que fazer? Temos que estar preparados. E ele diz assim, ele encarregou os seus servos de cuidar dos seus bens e dar o alimento na hora devida. Então o que o crente tem que fazer? O crente tem que viver uma vida piedosa. Os conservos aqui é o que? Pode ser colocado como as viúvas, os órfãos, ou seja, todos os necessitados, todos que necessitam de ajuda. É necessário o crente ajudar. O crente que reconhece que foi salvo, ele não pode ter dificuldade de ajudar o próximo, porque ele entende que ele foi salvo e que a vida dele aqui é rápida e logo ele precisa sair daqui. Ele já sabe para onde vai. Então ele não pode viver uma vida de quem não ajuda o próximo, uma vida sendo uma vida só para ele, olhando só para ele, olhando só para seu umbigo, entendeu? Ou seja, não pode ter egoísmo dentro da igreja. A igreja que eu falo aqui não é a igreja física, é a igreja invisível, a igreja salva, os eleitos de Deus. Entendeu? Os eleitos de Deus têm que ser um povo santo, um povo piedoso e um povo que tem que estar em paz, esperando o seu Senhor. Para que quando ele venha, nós podemos subir com ele para habitarmos eternamente com o Senhor nos ares. Se isso não ocorrer, irmão, se nós não cuidarmos daquilo que o Senhor nos ordenou cuidar, entendeu? Pregar o evangelho, cuidar dos necessitados. Se nós não fazer isso, nós estamos demonstrando o quê? Que nós não nascemos de novo. Não é que essas obras vão salvar, essas obras não vão salvar. Essas obras vão identificar o salvo. O salvo, ele é identificado pelas obras, entendeu? Porque as obras não podem salvar ninguém é salvo por obra. Nós somos salvos unicamente pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Mas as obras, ela acompanha o salvo. As obras vão acompanhar o salvo. Quando nós formos salvos, as nossas obras vão subir conosco para o céu, em forma de aroma agradável ao Senhor. Entendeu? Todas as nossas obras aqui, irmão. Jesus disse que se você der um copo de água fria, você não vai ficar sem recompensa. Entendeu?
Até um copo de água fria é preciosa para Deus. Pois aquele que você ajudar com um copo de água fria, aquela ajuda não vai ser em vão. Você terá uma recompensa por isso. Entendeu? Jesus nos prometeu que haverá um galardão para o seu povo. Entendeu? E esse galardão, a Bíblia não deixa especificamente explicado o que é. Mas podemos até cogitar acerca disso. Eu creio que pode ser um elogio. Muitos creem que é uma posição elevada no céu. Não sei. Não acredito muito nisso. Mas eu acredito que pode ser um elogio. Muito bem, servo bom e fiel. Já pensou o próprio Deus dizer isso para você? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco. Seja bem-vindo ao gozo do seu Senhor. Entendeu? Isso já é um privilégio, irmão. Irmão, há pouco eu vi um pastor falando assim. Irmão, eu já vi um debate na internet e nesse debate eu vi 2 pastores discutindo e eu achei interessante. Porque um disse que lá no céu vai haver choro por conta do galadão, que um vão receber e outro não vão receber. E ele falando isso para mim, que ele crê nisso. Falei, meu Deus do céu. Falei, irmão, o que a Bíblia diz é que lá no céu não haverá choro, não haverá pranto, não haverá lágrima. Como que eu posso dizer que lá no céu as pessoas vão querer disputar um galadão? A disputa, irmão, é cobiça, é inveja. Como que eu posso crer que no céu vai haver cobiça, irmão? Entendeu? Irmão, ao chegar no céu, nós não vamos ter nenhum questionamento a fazer com Deus. Ao chegar no céu, o céu é tão perfeito. A palavra de Deus diz que não há nada a ser comparado com o céu aqui na terra. O céu é tão perfeito, irmão, que lá que nós vamos estar completo, preenchido, plenamente completo no céu. Entendeu? O céu é para o povo salvo. Só em você chegar no céu, irmão, você vai estar tão feliz, que você não vai nem ter lembrança triste. A palavra de Deus diz que lá no céu não haverá recordação de tristeza, não haverá lembranças tristes. Não é que você vai perder a consciência, você vai perder a consciência, você não vai ter um derrame cerebral, não. É porque o céu, ele é completo em si mesmo, ele é perfeito em si mesmo. Nós não vamos sentir falta de nada, lá nós vamos estar completo. Aquilo que hoje nos faz falta, lá vai estar completo. O céu é perfeito. A palavra de Deus diz que lá não haverá choro, nem pranto, nem rancor, nem ódio, nem mágoa, nem tristeza, nem o sol pode nos queimar lá. Nem a lua vai poder interferir na glória de Deus lá. Por lá nós seremos iluminados pela glória de Deus e o Cordeiro estará lá diante. Nós estaremos diante da presença do Cordeiro. Imagina aí, nós vamos estar na presença de Deus eternamente, do Cordeiro, Cristo Jesus, eternamente, irmão. Entendeu? Tem algo melhor do que isso? Que aqui, por conta de dor, nós clamamos a Deus. E lá nós não vamos sentir dor. Nós vamos ter Deus frente a frente. Nós vamos estar diante de Deus. Jesus chega a citar que nós vamos sentar num trono para julgar as nações. E os anjos caídos, aqueles que caíram lá, os demônios, que se tornaram demônios, eram anjos, eles caíram. Jesus disse que nós vamos sentar em tronos. Ele vai dizer assim, no Apocalipse 3:20, ele vai dizer assim: e ao vencedor lhe darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu sentei com meu Pai em seu trono. Ou seja, olha um privilégio desse. Você acha que lá vai haverá cobiça? A pessoa vai pedir galadão? Tem um galadão maior do que esse? Você tem um corpo glorificado onde você não vai mais sofrer. Você vai viver eternamente, seus cabelos vão ficar brancos para sempre e você nunca mais vai ficar velho. Imagina aí, você tem os cabelos brancos, eternamente nunca vai ficar rugado, nunca vai ficar com a coluna torta, nunca vai ficar com a coluna dolorida, não vai ter reumatismo, entendeu? Você não vai ter nada disso, você vai estar bom para a vida inteira, um espírito novo, imagina isso, um corpo desse, turbinado. Olha, às vezes a gente olha aí o ser humano pecador, miserável. O ser humano é capaz de fazer tanta coisa boa, né? Tanta coisa boa, mesmo com um corpo fraco.
Mesmo a gente fraca, a gente faz tanta coisa boa, que é admirado. Agora imagina você estando com um corpo glorificado, um corpo turbinado, que nunca mais morre, um corpo forte, aonde você vai atravessar a quilômetro de distância sem percorrer o caminho. Jesus, irmão, Jesus saiu de um lugar para Galileia sem percorrer o caminho. Em que velocidade Jesus chegou no céu? Jesus saiu, quando sumiu da presença, Jesus sumiu, apareceu no céu. Segundo os estudiosos, diz que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, de quilômetro, de ano-luz. Imagina aí, para você ir de uma extremidade à outra do universo, você precisa viajar mais de 93 bilhões de quilômetros. Bilhões de anos viajando na velocidade da luz. Imagina aí, mais de 93 bilhões de anos viajando na velocidade da luz. E qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Imagina essa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, você vai precisar passar mais de 93 bilhões de anos viajando para ir de uma extremidade à outra do universo, até onde o homem sabe que o universo não é infinito. Ele é uma criação de Deus, então ele é finito. Agora imagina aí, se Deus saiu daqui, Jesus saiu daqui para o céu, que é muito mais longe do que onde os estudiosos dizem, em que velocidade Jesus passou? Entendeu? Em que velocidade Jesus chegou no céu? Porque se ele tiver viajado na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, há 93 bilhões de anos, Jesus agora está na esquina. É o tempo que ele gasta. Em que velocidade Jesus chegou lá? Jesus, quando foi visitar o discípulo, ele entrou dentro de um quarto sem abrir porta. Atravessou uma parede. Já pensou? Jesus disse que nós teremos um corpo igualmente ao de Jesus. Igualmente o corpo dele. Ou seja, o nosso corpo não será limitado a essas leis. Lei da gravidade aqui, como parede, distância. Nosso corpo não será limitado a isso, irmão. Nós teremos um corpo glorificado, um corpo turbinado, onde nós vamos fazer aquilo que Jesus fazia. Os anjos viajam sobre todo lugar ao mesmo tempo, sem cansar. Imagina isso, você correr e nunca mais cansar, andar e nunca cansar, voar, os anjos voam, passa de um lugar para o outro, entendeu? Tudo isso, irmão, nós vamos fazer. Tem algo melhor do que isso? Será que lá vai haver questionamento? Você ainda vai chegar lá e vai questionar a Deus. Senhor, eu pensei que era uma coisa, é outra. Irmão, lá nós vamos estar completo, preenchido, satisfeito, plenamente feliz. É por isso que nós não podemos trocar o céu por as coisas da terra. Porque as coisas da terra são passageiras. Lá é eterno, eterno. Sabe o que é eterno? Algo que nunca vai se acabar. E a eternidade para o crente não significa somente tempo. Eternidade sendo tempo longo, que nunca mais se acaba. Não. Quando se fala eternidade no céu, a gente se refere a duas situações. Primeiro, é que o céu ele é eterno, você nunca mais morre, você vai viver eternamente e não vai ficar velho, vai só viver eternamente. E também a eternidade se resume a eternidade com Deus, na presença de Deus, sem sentir falta de nada. Eternamente na presença de Deus. Isso é que é o lugar bom, entendeu? Glória a Deus, irmão. Mas tem um lado errado, o outro lado da moeda aqui, o qual vai para o servo mau. O que é o choro, o ranger de dente? Eu citei ainda agora. É o inferno, a condenação. E o pior, irmão, que o inferno também é eterno. Lá você vai ter um corpo imortal, indestrutível, não é glorificado, porque glorificado é para o céu, mas você vai ter um corpo imortal, um corpo que não morre, um corpo indestrutível, que não será destruído, ou seja, você vai viver eternamente também, é outra eternidade, só que agora é de tormento, só que agora é no inferno, é a condenação, no lago de fogo, aonde vai estar o falso profeta, o falso Cristo, onde vai estar o diabo, os demônios, os ímpios que não creem em Jesus vão estar lá também, entendeu? Vai ser a sua companhia, um sofrimento eterno, eternamente sem acabar o tempo e eternamente sem a presença de Deus. No inferno não haverá a presença de Deus, não haverá prazer em Deus, entendeu? É eternamente um sofrimento. Então, irmão,
O lugar que nós precisamos ir é para o céu. É morar com Cristo eternamente. Nós nunca mais vamos sentir falta de nada. Essa hora o irmão João está lá pulando. Sem boleta, pulando, bom, voando, fazendo as coisas, entendeu? Alegre, sorrindo, não tem mais preocupação com nada, entendeu? Não tem mais dor de cabeça com os outros que ficaram. Lá está, só aguardando o corpo dele glorificado. Por enquanto está só o espírito. O corpo vai acontecer só na segunda vida de Jesus. Quando ele vier, o espírito vai ressuscitar, vai obter o corpo glorificado e então mora lá novamente, só que aí vai morar agora eternamente, espírito e corpo junto, eternamente no céu, na segunda vida. E o do inferno, que já foram para o inferno, que morreram sem Cristo, eles já estão no inferno, mas eles vão ressuscitar também na segunda vida de Jesus, só que já é para obter um corpo imortal para ir novamente para o lago de fogo. E agora é corpo e espírito. E está no céu, vai voltar para obter corpo e espírito para ir morar eternamente no céu. E quem está no inferno vai voltar, vai ressuscitar para obter corpo e espírito para ir morar no inferno. Entendeu? Deu para entender? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só Ele é santo, só Ele é Deus, só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, de ser louvado, né, e adorado, como disse o irmão Panelão. Vamos adorar o nosso Deus, vamos orar ao nosso Deus, vamos ser fiel ao nosso Deus, vamos ser fiel à palavra do nosso Deus, vamos fazer a obra dele, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, vamos viver uma vida de santidade, piedade e em paz. Temos que estar em paz interiormente. Nosso coração tem que ter paz. E a paz do nosso coração é a paz da consciência de que nós vamos morar no céu eternamente. A paz é a consciência de que nós fomos salvos pelo sangue de Cristo na cruz. Essa é a paz que nós temos que estar para receber Jesus na sua segunda vinda. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?